registrada na Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve. Iniciou-se em 2008, ao abrigo do Decreto-Lei segunda série número 160 de 21 de agosto, com a deliberação número 1604L de 2007. Tem o Código 1483, é um ciclo de estudos de primeiro ciclo, tem a duração de 6 semestres, ou seja, 3 anos, e o número de créditos são, ou seja, os ECTS são 180. Portanto, o curso de Licenciatura em Educação Básica tem como objetivos gerais dotar os futuros profissionais ou os futuras profissionais de competências fundamentais, quer no âmbito da formação educacional geral, por exemplo, em contextos educacionais formais ou também em contextos educacionais não formais, e também no âmbito da formação da área da docência e das suas didáticas. Esta licenciatura contempla várias unidades curriculares obrigatórias, distribuídas por áreas científicas tão dispares como as humanidades, ciências naturais, ciências físicas, ciências sociais e também ciências e tecnologias. Oferece ainda um conjunto de opções no âmbito da formação educacional geral, FEG, da formação na área da docência, designada por FAD, e também nas áreas da matemática, do português, das expressões, do estudo meio e das respectivas didáticas. E eu há pouco falei de expressões e gostaria aqui de salientar o seguinte: quando pensamos na área das expressões, estamos a pensar na área da expressão visual, na área da educação física, da expressão dramática e também da expressão musical. Bom, então, em que é que consiste, ou por outras palavras, qual será então o perfil adquirido pelos profissionais que terminam o curso de Educação Básica neste ciclo de ensino? Portanto, pressupõe o seguinte: a aquisição de conhecimentos no domínio das ciências da educação, o desenvolvimento de capacidades de relacionamento com a comunidade educativa, e aqui é de ressalvar esta questão, é muito importante o relacionamento dos discentes com a comunidade educativa, o aperfeiçoamento de atitudes com base num modelo reflexivo, seja no âmbito de desenvolvimento profissional, social, cultural e ético, a aquisição de formação académica nas diferentes áreas que há pouco já referi, a matemática, o português, estudo meio e a área das expressões, a concepção de projetos, ou seja, a promoção de capacidade na concepção de projetos curriculares integradores, de componentes na planificação, na organização e também na avaliação e, entre outros aspectos, claro, o desenvolvimento das aprendizagens com recurso às tecnologias de informação e comunicação. Bom, este curso foi recentemente acreditado pela A3ES. A A3ES é uma agência de avaliação e acreditação de ensino superior e a A3ES, para acreditar este curso, fez com que houvesse alguma remodelação no mesmo, ou seja, ele foi acreditado pelo número máximo de anos que esta agência dá para a acreditação que esta agência dá para este tipo de cursos, mas foi necessário fazermos algumas alterações, nomeadamente algumas alterações ao nível do plano de estudos. Esse novo plano de estudos está aqui, encontra-se espelhado então no Diário da República, segunda série de 4 de outubro de 2019, tal como podem ver aqui na imagem, e em que é que consiste esse plano de estudos? O primeiro ano tem uma série de unidades curriculares, chamadas disciplinas, não é? Que aqui nós denominamos unidades curriculares, e começamos com números e operações, expressão dramática, tecnologias de informação e comunicação na escola, metodologias de investigação em educação, ciências naturais, língua estrangeira, aqui podem escolher francês ou inglês, gramática do português. Já o segundo semestre inicia-se com geometria e medida, iniciação à prática profissional 1, psicologia da educação, sociologia da educação, desenvolvimento e gestão curricular e linguística e desenvolvimento da linguagem. Estas unidades curriculares que estão aqui assinaladas a azul foram aquelas que sofreram alteração na sua denominação, e esta alteração foi exatamente para irmos ao encontro das novas orientações curriculares que estão em vigor, quer para a educação pré-escolar, quer para o primeiro e segundo ciclo do ensino básico.
Já no segundo ano, começamos então com álgebra e funções, ciências físicas e químicas, história de Portugal, expressão plástica e visual, uma nova disciplina de iniciação à prática profissional, aqui designada de IPP2, análise dos dados, estatística e probabilidades, geografia de Portugal, leitura e escrita, literatura para a infância e depois entram aqui duas opções. A primeira delas escolhem entre iniciação à cultura musical e biologia humana e a segunda opção podem selecionar uma destas seguintes, que é ética e filosofia da educação e inclusão e aprendizagem. Estas que estão assinaladas a azul, tal como anteriormente, são então aquelas que sofreram alteração do seu nome. No terceiro ano temos muitas didáticas, temos a didática da matemática, do português, do estudo do meio, depois temos a expressão musical, a expressão físico-motora, temos uma opção na área do português, podem selecionar mediação da leitura ou língua e sociedade. E no terceiro ano temos uma nova iniciação à prática profissional, designada por iniciação à prática profissional 3, a didática da educação artística e da educação física, foi uma das denominações que mudou, portanto foi uma das unidades curriculares cujo nome mudou, assim é que é. Depois temos várias opções, dentro da opção da área da matemática podem selecionar tecnologias da educação matemática ou tópicos de matemática discreta, dentro da opção da área de estudo do meio, por exemplo, entre estas três, literacia científica, educação para a saúde, ecologia e dentro da opção da área das expressões, escolher ou artes performativas ou ritmo e melodia e na opção das áreas das didáticas, atividades práticas e experimentais para a educação básica ou aprendizagens baseada na resolução de problemas em ciências. Este é o plano de estudos que está atualmente em vigor. No que diz respeito às opções, elas podem mudar de ano para o ano, provavelmente algumas destas opções mudarão porque serão oferecidas novas unidades curriculares opcionais. Eu falei há pouco numa IPP, aliás em 3 IPPs, que são unidades curriculares muito importantes no decurso deste ciclo de estudos. IPP significa Iniciação à Prática Profissional e aqui é o local, digamos, é a unidade curricular onde que os alunos vão para fora, ou seja, vão estagiar em diferentes contextos, ou num contexto não formal de aprendizagem, ou em contextos formais, como creche, jardim de infâncias, primeiro ciclo e segundo ciclo. E como é que isso se processa? Portanto, no primeiro ano, os alunos têm logo o seu primeiro estágio, na Iniciação à Prática Profissional 1, e podem selecionar 2 contextos, educação não formal ou educação formal. Na educação formal têm que selecionar ou educação pré-escolar ou o contexto de creche. Na educação não formal, por exemplo, os alunos poderão ir para várias áreas, como, por exemplo, para várias instituições, peço desculpa, como, por exemplo, museus regionais, sejam museus regionais, sejam museus municipais, centros de ciência viva, também bibliotecas educacionais ou municipais, entre outras instituições. No caso da IPP2 e da IPP3, depois podem selecionar no segundo ano e no terceiro, respectivamente, 2 contextos, ou escolhem, por exemplo, educação pré-escolar e primeiro ciclo, ou educação pré-escolar e segundo ciclo, ou então o primeiro ciclo do ensino básico e segundo ciclo do ensino básico. Então, quem quiser candidatar-se a este curso, o que é que deve fazer? Os requisitos de acesso para este curso não estão disponíveis ainda para este ano, brevemente será disponíveis, mas eles não andam muito longe daquilo que foram os requisitos de acesso para os anos anteriores. Normalmente nós temos vagas para 24 alunos e as provas de ingresso que têm que ser obrigatoriamente feitas são português e matemática aplicada às ciências sociais. E quem diz matemática aplicada às ciências sociais pode ser matemática A ou matemática B, consoante o curso do secundário que o aluno está a frequentar. O que é que eu posso dizer mais acerca das candidaturas a este curso? As vagas, o número de vagas, 24, é para o Concurso Nacional de Acesso, porque nós depois abrimos mais vagas, por exemplo, para estudantes internacionais, ao abrigo do programa de maiores de 23 e outro tipo de concursos especiais.
Em relação à classificação mínima, normalmente os estudantes têm que ter 10 pontos como nota de candidatura, ou seja, 10 valores de 0 a 20, e nas provas de ingressos têm que ter obrigatoriamente no mínimo 95 pontos, ou seja, 9,5 valores. A fórmula de cálculo em anos anteriores seria 65% do secundário e 35% de ingresso, contudo, face à conjuntura que estamos atualmente a viver, neste ano letivo este item é diferente e então eu aconselho-vos a procurar mais informações no portal da Direção-Geral de Ensino Superior, que está sempre com informações novas e cada dia a ser atualizada. Queria trazer-vos também aqui este quadro que reflete a evolução do número de alunos que entraram neste curso durante os últimos anos. Por exemplo, vê-se que em 2017 o número de alunos era elevado para as vagas que nós tínhamos. Houve ali uma pequena descida em 2018, mas isto deve-se ao facto de ter sido neste ano que foi implementada a obrigatoriedade de existir a prova de matemática aplicada às ciências sociais e em 2019 esse número aumentou de tal forma que as 24 vagas foram preenchidas e nós este ano, ao abrigo de outros concursos especiais, nós temos cerca de 34 alunos a terminar o primeiro ano da licenciatura em Educação Básica este ano letivo. Gostaria também de vos dizer que, se olharmos para este gráfico, veem que a percentagem de alunos que escolheu esta licenciatura como primeira opção é elevada, 65%, não é? Como segunda opção, 8,3%, e depois temos as outras opções com percentagens inferiores. De referir também que os alunos, quando terminam esta licenciatura, terminam com ali a nota, digamos que a moda, digamos, é ali o 14, com 14 valores, mas também há alunos que terminam com 15, com 16, e essa média é importante para algo que eu vou já a seguir especificar, que é a entrada nos cursos de segundo ciclo. Bom, em termos de saídas profissionais, então, o que é que este curso pode oferecer? Os licenciados em Educação Básica podem integrar equipas multidisciplinares com funções educativas, de apoio e cooperação fora do sistema educativo, podem também intervir em projetos de educação no âmbito dos sistemas educativos não formais e, claramente, eles estão, assim, a desenvolver funções de técnicos superiores de educação. Ora, então, quando saem de uma licenciatura em Educação Básica, para onde é que, em termos de empregabilidade, o que é que estes licenciados podem fazer? Podem, por exemplo, integrar divisões de educação das câmaras, bibliotecas, museus, tal como eu já disse há pouco. Daí que seja extremamente importante aquele estágio no primeiro ano em instituições de cariz não formal. Ora bem, contudo, regra geral, quem está licenciado em Educação Básica não passa por esta experiência de ir para estas saídas profissionais que eu acabei de referenciar, porque o normal é que os estudantes se matriculem em cursos que, os tais mestrados, que lhes conferem a habilitação para a docência. Nós temos 3 desses mestrados na nossa instituição, na Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, o mestrado em Educação Pré-Escolar, que depois os alunos com este mestrado ou alunas serão educadores ou educadoras de infância, mestrado em Ensino do primeiro ciclo do Ensino Básico e em Português e História e Geografia de Portugal no segundo ciclo do Ensino Básico, portanto serão professores ou do primeiro ciclo ou do segundo ciclo, podendo lecionar Português e HGP, ou seja, História e Geografia de Portugal, e também mestrado em Ensino primeiro ciclo do Ensino Básico e em Matemática e Ciências Naturais no segundo ciclo do Ensino Básico. Podem ser professores do primeiro ciclo, tal como os anteriores, mas depois no segundo ciclo são professores de Matemática e de Ciências Naturais. Em termos de atividades do curso, nós fizemos muitas atividades, aqui estão só especificadas algumas, por exemplo, a comemoração do aniversário da licenciatura em Educação Básica, jornadas pedagógicas da licenciatura, jornadas pedagógicas da educação,
Interação com a comunidade educativa regional, é de ressalvar esta questão. É muito importante para os estudantes que estão nesta licenciatura que haja uma boa interação com a comunidade educativa regional. Saídas de estudo e também o dia aberto da UAL, que são portas, o dia aberto realmente é uma porta de acesso para que conheçam todas as atividades que nós fazemos e para que possam então selecionar a licenciatura que pretendem. E pronto, resta-me agradecer. O meu nome eu já disse que era Carla Dionísio Gonçalves, também em nome da minha subdiretora, Ana Baião, e gostaria de vos passar um pequeno vídeo onde estão espelhados algumas dessas atividades que acabei de referir. Aqui está o plano de estudos, podem consultá-lo na página da Universidade do Algarve. Aqui são algumas fotografias em que as alunas têm uma sala específica, que é a sala mesmo da Licenciatura em Educação Básica, que estão a preparar os trabalhos para a futura apresentação nas unidades curriculares deste curso. E agora vem alguma mostra de algumas atividades que se fazem, ao nível, por exemplo, da unidade curricular de expressão dramática. Cá está. Às vezes, na expressão dramática, articula com outras unidades curriculares, como, por exemplo, ciências naturais, e fazem trabalhos interessantíssimos. Ao nível de estudos literários. Na didática do português, que são tudo recursos didáticos que depois os alunos podem levar para a sua prática pedagógica futura. A geometria e medida, a integração da matemática noutras áreas, como as artes, na arquitetura, na língua. Biologia humana, com muitas atividades laboratoriais, e os alunos costumam gostar muito. Aqui pode-se ver a extração do DNA dos morangos. Ao nível de educação plástica e visual, aqui não se percebe muito bem, mas é um robô que está ali a fazer aqueles círculos. Literacia científica, permite dotar os alunos de conhecimentos para que depois possam participar ativamente na sociedade. Atividades práticas experimentais para a educação básica, uma opção extremamente prática para que depois consigam fazer atividades de ciências, quer no primeiro ciclo, quer no segundo ciclo, quer também ao nível do pré-escolar. E continuamos com atividades práticas e experimentais. Aqui são fotografias de outras unidades curriculares, como História e Geografia, também expressão musical. Algumas atividades em que os alunos aprendem resolvendo problemas. Aqui a interação com a comunidade é o que os alunos costumam gostar mais, porque nós normalmente levamos crianças ou do pré-escolar ou do primeiro ciclo ou do segundo à nossa instituição e são as alunas que vão dinamizar com a nossa orientação dos docentes, claro, essas atividades. Muitas vezes é o contrário também que acontece. Nós vamos às próprias instituições, o dia aberto da UALG, algumas visitas de estudo e aqui os cartazes nas nossas jornadas pedagógicas de educação. Levamos ex-alunos a expressar aquilo que sentiram quando estavam na licenciatura de Educação Básica. Aqui as alunas do primeiro, segundo e terceiro ano, neste ano letivo 2019-2020, e deixo-vos com esta frase de Paulo Freire: educar é impregnar de sentidos o que fazemos a cada instante. Muito obrigada. Então, eu agora gostaria de saber se conseguiram
perceber tudo aquilo que eu aqui enumerei e gostava de saber se têm algumas questões, se querem colocar, se têm algumas dúvidas ou se ainda ficaram com algumas dúvidas em relação a este curso. Ninguém tem dúvidas? Não. Não. Isso quer dizer que eu me expressei bem ou expressei mal? Não há dúvidas. Estou-se bem, sim. Eu percebi o curso. Fiquei mais esclarecida. Bom, ainda bem. Então eu quero vos convidar depois a estarem aqui no dia 25, porque no dia 25 a minha colega do mestrado de Educação Pré-Escolar, por exemplo, irá falar sobre os tais mestrados que conferem habilitação para a docência, porque são os mestrados que normalmente vocês seguem depois de cursarem a licenciatura em Educação Básica, está bem? Portanto, dia 25 é Educação Pré-Escolar, também tem os outros mestrados de Matemática e Ciências e de Português e de História e Geografia de Portugal. Dar-vos-ão outras ideias de saídas profissionais, de outras atividades que também fazem nesses mestrados. Mais alguém? Não há dúvidas? Então espero ver-vos no próximo ano letivo na Escola Superior de Educação e a Educação Básica. Está bem?